Com a mordida na maçã, Adão trocou a vida pela morte, a liberdade pela dependência, a integridade pela divisão. A imortalidade, que era direito de nascimento do indivíduo, é substituída por uma eternidade fragmentada, inconsciente, mortal. Esta se reduz a uma perpetuação biológica baseada na junção sexual e na reprodução vivípara. Enquanto Dreamer falava, eu tinha uma sensação dentre as mais raras. Aquele inconfundível arrepio que acompanha uma descoberta da inteligência. O pecado de Adão é mortal porque é uma queda no tempo, uma queda no estado hipnótico, na convicção de poder morrer. Mas o ser humano não pode morrer, pode apenas se matar, enunciou num suspiro, enquanto interpretava a atitude precavida e a cautela de quem está transferindo um pesado segredo. O seu anacrônico humor adicionou pathos, uma intensa carga emotiva àquela afirmação já tão dramática. A morte é sempre um suicídio. É hora de o homem retornar à casa, de acordar do seu sono e de se assenhorar daquilo que é seu por direito, a imortalidade perdida. Senti a inteligência daquela visão transformar-me, sua química atravessar-me os órgãos e chegar até as moléculas, as células, os átomos. E enquanto me falava do mal dos males, das origens ancestrais da divisão do ser humano e do seu pecado, ele me curava. Um sentimento de gratidão sem precedentes dominou meu ser. Torne-se um ser livre. Meus pensamentos turbilhonavam em torno das coisas extraordinárias que tinha ouvido naquela tarde. Inutilmente tentava dar ordem àquelas ideias, retê-las, ou apenas me deter em alguma delas. Brotavam aos jorros, uma após a outra. Separavam-se de mim como folhas de uma árvore, e, sem mais me pertencerem, corriam em espiral para se juntarem no redemoinho gerado pelo sopro do Dreamer. A casa de chá onde estávamos lotava com a chegada dos clientes e o murmúrio das conversas fazia o ar vibrar prazerosamente. Fui surpreendido por sua voz, que me sussurrou no ouvido. A religião planetária é a divisão. A divindade que a humanidade venera acima de qualquer outra é sempre a mesma: o medo. A força daquela afirmação preponderou no espesso vozerio do ambiente. No silêncio daquele espaço, cada pensamento meu se calou e suas palavras, cortantes como bisturi, tocaram em pontos profundamente doloridos. A dependência é medo. Também você fez do medo o seu ídolo. Por isso depende e ainda ganha para viver escondido atrás de um emprego. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde aquele momento chegaria, e já estava até preparado para enfrentá-lo como uma circunstância nada agradável. Mas o tom do Dreamer e o modo como havia iniciado seu discurso fizeram-me antever uma sequência ainda mais tempestuosa. Peguei o caderno e fingi ocupar-me dele, para me esconder, como fazia quando sua severidade chegava aos limites do suportável. Eu vim para livrá-lo, disse em um sibilo. Entrei na sua vida porque um dia você sonhou ser livre. Sua voz transformara-se em uma vibração que remexia em cada ângulo do ser à caça dos meus medos, onde quer que se refugiassem. Depois concluiu. Mas você, depois de anos, ainda permanece em condições de escravidão. Senti uma ferida interna reabrir-se diante daquela observação tão direta. O traço de desilusão que transmitia molestou-me e amargurou-me, como se me fizesse uma injúria não merecida, uma injustiça. Para abandonar sua condição, para sair da prisão dos papéis a desempenhar, você deve reverter sua visão, disse, movimentando um pouco a cadeira para trás. Entendi o movimento. Era hora de ir. Devo ter revelado uma expressão de desapontamento. O Dreamer esperou alguns segundos, como que escolhendo o que melhor pudesse me ajudar a compreender, e disse: Livre significa livre do mundo. Por onde se começa? Perguntei com determinação. É um trabalho tenaz de anos e anos. Mesmo que começasse neste momento, toda a sua vida poderia não ser suficiente. Encontrei-me sem pontos de apoio. Imaginei distâncias siderais e objetivos distantes de mim por íons de tempo. Senti o desânimo prevalecer e invadir-me. O Dreamer prosseguiu sem aparentemente considerar meu estado de ânimo. Livre significa livre do medo, das dúvidas, da ansiedade e das emoções negativas. Livre de pré-julgamentos, de preconceitos, de uma descrição mesquinha do mundo. Livre de qualquer limite. Livre da mentira e do trabalho que ainda, para seres como você,
É uma condenação, o efeito perverso de uma maldição bíblica. A convicção de que existe uma realidade fora de você fez do mundo o seu chefe. Hipnotizado pelo reflexo no espelho, você ainda procura a segurança nos olhos dos outros. O que me dizia mostrava o absurdo que era a minha tentativa de respirar nas águas do Dreamer com as guelras de um ser primitivo. Cada frase sua era um ataque mortal ao meu passado, à falsidade. Sabia que quando ele investia contra mim com tamanha força, minha vida melhorava. Muitos pesos eram removidos e liberavam espaços para estados de certeza, clareza e determinação. Por isso mesmo eu suportava cada golpe, esperando que fosse o último, que parasse. Ou, ao menos, que me desse um pouco de folga, por Deus. Ainda que apenas para serem escutados, seus ensinamentos exigiam uma força que somente vez ou outra eu sentia ter. Meu nível de responsabilidade flutuava, ia e vinha. Aumentava e diminuía sem meu governo. Eles eram vivos. Senti-os insuportavelmente apertar meus limites, até que os subjugaram junto a preconceitos, convicções anacrônicas e ideias superadas. Cada fibra do meu ser vibrava. Livre dos papéis, livre do medo, livre da identificação com o mundo. Aquilo me chicoteava frontalmente como esferas de metal sobre o eixo inclinado da minha existência. Repentinamente, tais ideias explodiram internamente em uma girândula de luz, sons e imagens. Minha cabeça estava em chamas. Pelo Dreamer eu estava recebendo uma mensagem no futuro, uma profecia tão forte e extraordinária sobre o destino do ser humano que eu não conseguia sustentá-la, contê-la. Uma humanidade alforriada de qualquer necessidade, arremessada para fora da condição correspondente à sua natureza, ou pelo menos daquela que até aquele momento eu firmemente acreditava fosse sua natureza, quando na verdade era seu inferno. A mim parecia uma ideia disparatada. Teria podido simplesmente colocá-la de lado, rejeitá-la, mas era muito tarde. A visão do Dreamer me escavava e devorava tecidos mortos e velhos esquemas. Não conseguia assimilá-la, nem tampouco expeli-la. Como célula da humanidade, átomo de um corpo imortal, sabia que o Dreamer estava indicando a estrada que todos, heróis e semideuses primeiramente, os outros depois, deverão tomar, e chegar ao fim, ainda que em 1000 anos. Enquanto me falava disso, sabia que esse incrível êxodo da humanidade já tinha começado. Alguns indivíduos já haviam dado o primeiro passo, o mais ousado: colocar em discussão a invencibilidade da morte, não aceitar mais sua inexorabilidade. A revolução individual batia à porta. Enchi páginas e páginas, sem parar, até sentir cãibra na mão. Cheguei à última folha do caderno e febrilmente continuei a escrever no verso do menu da casa de chá. O que me dizia já não importava mais se passaria pelo filtro da razão, ou seria racional ou aceitável. A única coisa que contava era escrever, registrar tudo. Sabia somente que não deveria perder nenhuma palavra, nem trocar um só acento. Um dia leria novamente aquilo e entenderia. Ou talvez fosse apenas algo para transmitir às novas gerações de estudiosos. Aquilo que ora o Dreamer me doava generosamente, embora eu me sentisse tão despreparado para receber. O Dreamer levantou-se, afastando delicadamente a cadeira, e dirigiu-se à saída. Deixei a casa de chá um pouco contra a vontade. Percebi que, na verdade, me agarraria a qualquer coisa. Acamparia até mesmo num bar para não ter de enfrentar o novo. Fiz essa constatação ao observar a estranha melancolia que me dominava, enquanto apressava o passo para alcançar o Dreamer que já estava sobre a pequena ponte de madeira. Dirigiu-se ao ponto de táxi ali perto, e quando dei por mim estava sentado em uma velha limusine já pronta para me levar ao hotel. Quando a porta se fechou e o vi do outro lado da janela, receei não revê-lo mais. Mas ele me tranquilizou. Marcou um encontro para o dia seguinte, ali, à mesma hora. Enquanto o táxi cruzava as ruas de Xangai e passava sobre os viadutos daquela imensa cidade, eu ainda pensava no que me dissera. Percebi que continuava tentando ordenar meus pensamentos em tremenda confusão. Naquele dia, cada convicção tinha sido virada de cabeça para baixo. Cheguei à devastadora conclusão de que, depois daquele encontro com o Dreamer, dos meus velhos esquemas mentais, como muros de uma cidade derrotada, não restava pedra sobre pedra.